Olá, meu nome é Edson Rosário e sou CEO da SR Solutions. A SR Solutions é uma consultoria especializada em soluções de ERP. Temos um time de profissionais capacitados com mais de 15 anos de expertise. Eu sou a Aurora e eu trabalho na família SR há 3 anos. Aqui atuo na coordenação da equipe do suporte, do atendimento personalizado e também na implantação de RH em nossos clientes. Ajudando nossos clientes a solucionar situações cotidianas nas suas operações, como suporte personalizado, implantação de módulos, customizações, integrações, atualizações fiscais, revitalização e treinamentos. Entre em contato conosco através das nossas redes sociais e telefones. Faça a escolha certa. Oi, gente! Começando mais um podcast, nosso programa InspiraCast. Hoje com um tema maravilhoso e convidados mega especiais. Eu, Richelle Rueda e Patrícia Pigosi. Com o tema, gente, qual o impacto da marca pessoal nas carreiras? E já para começar, eu peço a vocês que se inscrevam no nosso canal do YouTube, ativem o sininho para não perder um episódio, ok? E vamos para as apresentações. Lembrando do nosso Instagram. O nosso Instagram também, @programa InspiraCast. Já segue lá. E vamos para as apresentações desses convidados aqui, maravilhosos. Eu vou apresentar primeiro o nosso patrocinador, que é da SR Solutions, uma empresa maravilhosa que vocês já devem ter conhecido aqui no início do vídeo. Então, Edstrom Rosário, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Ele é CEO e fundador da SR Solutions. Edstrom, boa tarde. Boa tarde, Michelle. Boa tarde, gente. Realmente é um prazer estar aqui. Prazer é nosso. Uma honra poder compartilhar com vocês desses próximos minutos e a gente poder avançar, né, e compartilhar informações sobre algo que é tão polêmico e avassalador na vida corporativa e profissional. Sim. Que é a marca, né? A marca, e quem é você? Pessoal. Edstrom Rosário. Eu, Edstrom Rosário, sou um empresário hoje. Trabalhei bom tempo da minha carreira na área de TI, profissional de TI, à frente de algumas equipes do mercado nacional e internacional também. Já fiz a gestão de mais de 300 pessoas e de pessoas diretas, praticamente 25. Minha experiência no mundo de TI é de praticamente 26 anos e hoje eu espero que a minha experiência que eu acabei absorvendo nesse período ajude, esse tempinho, né? Ajude as pessoas aqui, né, que estão nos acompanhando, nos assistindo a perceber alguma coisa de avanço no dia a dia delas. Eu acho que o maior recado vai ser esse aqui do nosso bate-papo. Entender como nós ajudamos essas pessoas com a nossa experiência para que elas consigam avançar num tema tão polêmico. Essa que é a intenção, né? E também, gente, conosco hoje, a maravilhosa, eu vou falar uma coisa aqui, a maravilhosa Daniele Camargo, que eu vou arrancar esse colar. Até o final do programa. Falar isso. Eu vou. Até o final do programa. Não vai arrancar os cílios, não dá, né? Porque senão vai parecer que a gente tá brigando. Bom, a Daniele Camargo é artista plástica e mentora de imagem pessoal. Incrível. Dani, conte-nos quem é Daniele Camargo, maravilhosa também. Eu vim aqui pra aprender, gente. Eu vim aqui, que eu tô me sentindo muito chique no podcast, com pessoas de TI do lado. Eu adoro quando a pessoa fala assim, eu sou de TI. Eu ficava horas pensando, o que é TI? E você sabe que eu sou casada com, né, o sócio dele. Só que mais de 20 anos junto. Até hoje eu não sei o que é TI. Porque pois olha aquelas coisas lá, eu não entendo também. nada. Olha, várias pessoas já me explicaram, mas eu não sei o que é. Então uma oportunidade ótima pra gente também falar de TI, né? Um pouquinho, né? Com certeza. Porque é muito amplo a impressão minha. É muito amplo, né? Então tá, assim, gente. Então tá dentro. Ramificações. São muitas, né? São muitas. Mas tem tudo a ver com as nuvens. Tudo a ver com as com nuvens. tudo que fica nas nuvens. Também. É por isso, amiga. O Tico e Teco, ele... o Tico e Teco não funciona aqui não pra isso. O meu é mais aqui nas artes, nas coisas assim, materiais. Não só materiais, né? Porque imagem vem... É de fora, mas é de dentro para fora, né?
Então eu vim aqui aprender com vocês Nossa, e compartilhar e a um gente pouquinho. Com vocês. Muito obrigada pela presença, tá? Muito por essa obrigada. oportunidade, né, Paty? De Com conversar certeza. com duas pessoas incríveis. Edstrom, nosso primeiro convidado homem. Olha que top. honra, hein? Que Verdade, dádiva. muito bem. Obrigado. Seja muito bem-vindo ao Eu Universo agradeço, eu Feminino. agradeço, eu agradeço. E eu vou passar agora, gente, a palavra para minha maravilhosa Patrícia Pigozzi. Pra gente bater um papo, né, sobre o impacto da marca pessoal nas carreiras, Paty. Então vamos lá. Bom, pessoal, a gente vem trabalhando e desenvolvendo bastante no mundo aí corporativo, no mundo do desenvolvimento, muito trabalho focado na área de recrutamento e seleção, muitas pessoas preocupadas com seu desenvolvimento de carreira, então se preocupam, o que eu devo estudar? Faço pós agora, se eu sou muito jovem, faço MBA, não faço, que carreira que eu sigo, como que funciona? Então tem ainda um mundo muito meio escondido, cheio de conflitos, num pessoal que está aí buscando esse desenvolvimento. Então, para quem busca desenvolvimento hoje e quer realmente, né, crescer, se desenvolver, fazer uma carreira, ter a sua imagem, né, profissional, parte, óbvio, de uma marca pessoal. Então, aqui, né, eu gostaria de ouvir, compartilhar um pouquinho de vocês, qual a sensibilidade de vocês, o conhecimento de vocês com relação à marca pessoal nesse desenvolvimento de carreira. Claro que a Dani olhando aí para a expertise dela com relação à apresentação pessoal, e o Edstrom que já contratou muita gente, já demitiu, já promoveu, já deu oportunidades, já teve aí mais de 300 pessoas sob sua responsabilidade, com certeza teve vários desafios. Então, gostaria de ouvir cada um na sua expertise, né, como que vocês entendem este impacto hoje dessa marca pessoal nas carreiras aí nos tempos atuais. É legal que, né, eu posso falar como a pessoa deve ir e ele vai dizer como ele vê. Sensacional! É o combo perfeito, é o combo A perfeito. Dani vai estar combo, falando, você vai estar aqui assim, isso daí Já isso daí aconteceu. Isso daí foi estranho, assim mesmo. Porque não tem como você ignorar isso. Tem? Não tem como, né? Não tem como. E quando a gente começa a pensar e falar um pouquinho sobre marca pessoal, apesar de ser um assunto que, embora recorrente, ele parece ser atual, a gente está falando de 1960, mais ou menos, quando começou isso. Se eu não estou enganado, por volta de 1997, 98, teve um escritor, um executivo também, acho que é Tom Peters, algo assim, Tom Peters, que ele fez uma analogia com a marca pessoal e a vida de um CEO. Ele disse, em resumo, que é o seguinte, que a pessoa, ela se torna a própria CEO da carreira dela. Então, o que ele estava falando ali, né? Estava falando assim, olha, a direção da sua marca pessoal é responsabilidade sua. Sensacional. É verdade. E você pode ver, às vezes, vamos começar assim, né, de serviços mais comuns. Você tá num lugar, vem um garçom te atender. Você nota na hora aquele garçom que tá com o cabelo limpinho, penteadinho. A roupa limpinha. Você pode ter certeza que essa pessoa, ela tá gerindo já a marca pessoal dela, né? Sim. E ela vai, em qualquer lugar que essa pessoa for, ela vai continuar levando aquilo. Agora, se a pessoa já é desleixada, ali, você já tem, né? É complicado, né? É um segmento... É uma construção, né? Assim, é uma construção muito ativa, eu acredito, porque na maioria das vezes as pessoas não percebem que elas estão construindo a marca pessoal dela. Então, na grande maioria das vezes, né? Então, na forma que fala, de repente, no compartilhar de informações, no vestuário, no asseio, no bom senso, no falar, nos comportamentos, Nossa, né? bom senso, Né? eu acho que é tudo, né, também. Sim, Não sim. só a vestimenta, como você vai se apresentar, mas o bom senso em todas as carreiras, eu acho que tá acima, né? Sim. E assim, é uma construção, como o Edstrom comentou. É uma construção, porque quem eu sou, né? Então, assim, quando a pessoa olha pra mim, o que ela vê? Exato. Não é só essa imagem, né? Então, assim, poxa,
a leitura que eu faço da Patrícia é um conjunto. É um conjunto do que ela fala, é um conjunto das competências que ela mostra, é um conjunto do que ela conhece, é o conjunto da forma que ela se posiciona, é o conjunto das atitudes, dos comportamentos. A conta bancária emocional, que nós já falamos em alguns episódios. Então, essa conta bancária emocional, que é a confiabilidade, quanto de crédito eu passo para o outro? Não é só a imagem física aqui, né? Então, assim, você pode ter uma imagem impecável. Exato. Mas dizem que tem uns estudos dizem que em 2 segundos você olha para uma pessoa e você já... Eu vi esse estudo também. Você já meio que define, né? Faz uma leitura, né? Faz uma leitura. Porque instantânea. A pessoa não é o que você tá olhando às vezes, mas Exato. quando você olha aquela forma daquela pessoa, você vai definir ela e às vezes não é aquilo, né? E muitas vezes, né, a pessoa, ela tá passando alguma coisa por falta de conhecimento mesmo. Eu digo por mim mesma. Eu vim de um processo assim de artista plástica, eu era desencanada, até que eu virei mãe, e um dia eu fui levar minha filha na escola e eu tirei o pé do carro, eu estava com um pé de croque e o outro de tênis. Então assim, eu estava totalmente ali maternal, né? E daí em diante eu fui para essa área, porque eu falei assim, gente, quem sou eu, né? As mães passam muito isso, né? E você julga, às vezes, a pessoa, a gente julga, e infelizmente nós vivemos num mundo que você é um enxerto, né, de tudo. Na verdade, acho que ninguém tá livre, nós somos escravos, né, de algumas coisas. os padrões, né? Os padrões. Então, essa busca, eu sou muito assim, eu luto muito por isso, de fazer com que a pessoa que eu atenda, encontrar o que ela é, sabe? Encontrar a essência. Né? Porque sem essência, não tem como você Fica construir plástico, uma né? imagem. Esses seus cílios maravilhosos, faz parte de você. Não dá pra imaginar, ela sim, já faz Então, parte já faz parte da pessoa. Alguém tá vendo os cílios aí? Eu acho que é só... São meus, né? Não. São Já nasci assim, Dani, tá? Então, é isso. Agora uma pergunta. A Dani, que já fez várias palestras aí, né, no mundo corporativo, sobre essa questão da imagem, né, física, da questão da apresentação pessoal. Nem vou dizer imagem física, apresentação pessoal. E o Ed, que já contratou e promoveu. Você leva em conta essa apresentação pessoal na hora de uma promoção, na hora de uma contratação? Tá. Sim, é um ponto a mais. Não que ele esteja relacionado somente ele a uma... É um contexto. É o contexto. Mas a apresentação, com certeza, é um diferencial muito grande. Tem algo no mundo corporativo que a gente vive com muita frequência, só que só é reparado, só é conseguido, você só consegue perceber isso com o tempo. No dia a dia. Que é o quê, né? A gente contrata muito pelo conteúdo técnico, aparência, e se perde muito por comportamento e competência. Então, é óbvio que é necessário que a pessoa precise estar apresentável. É melhor para ela numa entrevista, é óbvio. E eu faço essa distinção. Mas claro que não segura, né? Isso não é fundamental no contexto, não né? é. Porque no contexto sempre tem algo a mais para você avaliar. E muitas vezes, olha, eu já recebi pessoas me pedindo ajuda, que é super normal. A pessoa passou a vida estudando, né? Pessoa capacitadíssima naquele assunto. Só que ela não sabe se vestir. Então, para isso existem pessoas que você vai e busca. Mas tem gente que ela não dá importância. E é óbvio, né, que se a pessoa pode chegar lá toda produzida, tudo lindo ali, mas abriu a boca, não sai nada, você não vai contratar. E já uma imagem é mais fácil de mudar do que um caráter, né? A personalidade. A personalidade, sim. Comportamento é uma... O comportamento tem que ser trabalhado. Tem que ser muito trabalhado. Inteligência emocional, né? Sim. Nossa, eu falo sempre isso pra minha filha. Eu falo assim, minha filha, se tem uma coisa que eu gostaria, a mamãe quer que você aprenda, é ter inteligência emocional. Porque eu fui uma pessoa que eu não tive muito na minha... Eu era muito tímida. Você era tímida? Nossa. Você? Olha que coisa, né? Vai lá no Divas, no dia do Divas, que eu nem vou falar que é hoje, porque não é hoje não, gente, não é domingo. Hoje é domingo. Já foi. Mas já foi. Mas eu vou falar um pouquinho sobre minha história. E nosso primeiro episódio também. No primeiro episódio aqui que foi também. a Que nossa engraçado, apresentação. né?
Nossa, gente, E olha, jamais eu me imaginei tendo coragem de estar conversando com o CEO, por exemplo, com uma mulher como você, tão importante, daí a Patrícia. Imagina. Não, verdade, porque Sim. assim, a gente tem que se colocar no lugar que nós somos. Eu aprendi aqui com a Patrícia. onde me Nós cabe, somos então, merecedores cabemos e onde nós vocês temos. são merecedores Sim. disso que eu tô falando pra vocês. Então, há alguns anos que não tá muito longe atrás, jamais. Agora, nossa. Ri, pegando É. esse gancho, você acredita que o seu comportamento lá atrás, mais introspectivo, mais tímido, te passou algumas oportunidades? Então, eu acredito que me passou algumas oportunidades, mas, Paty, pode ser que eu não estaria aqui hoje, né? Então, eu acho que todos nós temos uma história. E se eu não tivesse a minha história com os pais que eu tive, do jeito que foi, com as coisas que eu passei, porque todos nós temos problemas e dificuldades na nossa história, eu não estaria aqui hoje. Talvez eu teria agarrado uma outra oportunidade, sou formada em Direito, talvez teria agarrado uma outra oportunidade que não a que eu agarrei, quando eu entendi que eu tinha que ser feliz. Então, quando eu entendi isso, eu agarrei as oportunidades. Elas foram surgindo do nada, que é o tudo conheci essa mulher aqui. Então, agora E você hoje imagina ela hoje, assim, que se descobriu com essa imagem colorida, divertida, uma mulher, sabe, assim, esfuziante, segura, trabalhando como advogada, por exemplo. Não era o meu lugar. Então, Dani. imagina, a gente sempre comenta isso. Imagina o Pelé falecido, né? Que não fosse jogador de e se fosse futebol, trabalhar gente. num banco. Não É ia verdade. atingir os 99% dele. Não Espiritual. ia. Então, a imagem realmente faz esse link com o que você, né? Eu com o acredito, trabalho, eu acredito descoberta, muito nessa. Você tem que fazer o que ama, o que gosta, o que Sim, nasceu para sim, fazer. É isso, né? é isso. Eu acredito muito nessa construção, né? Porque o que a gente está comentando aqui, a Ria acabou de comentar, poxa, ela teve uma evolução, uma ascensão, mas muito fundamentada na família, na cultura, no que se acreditava, em como se via. E muitas vezes isso acaba sendo um reflexo negativo quando a gente fala também de uma marca pessoal. Pô, que bom que ela superou, entendeu e encontrou o lugar. Exatamente. Né? Mas nem sempre. Isso acontece. Nem sempre. Não. Então, assim, eu acredito que você é uma pessoa privilegiada. Né? Eu sou e eu me coloco nesse lugar hoje. Porque eu passei N situações de fazer várias entrevistas e eu ficava bloqueada. Eu nunca consegui trabalhar em empresa, em nada. É engraçado, né? Mas Entendeu? tudo começa na infância mesmo, né? Aham. Você é Sim. construído ali, quando é criança, como se fosse uma colcha de retalhos. Vem um e fala, ai, você é a cara do seu pai. Eu faço isso e eu tenho um ódio quando eu faço isso, porque minha mãe fazia Mas que isso. sai, Você né? reproduz Usando. modelo, Dani, mas é do ser humano Os isso, não tem defeitos jeito. do meu pai, minha mãe falava, ai, você faz igual, eu falo igual, e minha filha faz igual. Então, assim, você às vezes, ai, nossa, você tem o nariz da sua tia, você tem isso de não sei quem, você é assim, vai criando um comportamento Estereótipo ali muito. na Exatamente. criança, que quando cresce, realmente você não se identifica mais. Você não sabe quem você é, o que a sua família deseja que você seja e o que a sociedade diz pra você ser, que é sempre perfeito, né? E hoje ainda E é tão difícil as redes chegar sociais na estão conclusão. massacrando. E aí eu acho que já vai um recado já, né, também para os pais e educadores, né? Porque Sim. a gente acaba, de alguma forma, eu como pai também me coloco nessa posição, de direcionando de acordo com o que, para mim, É o certo, é o né? certo. E nem sempre... Valores, e né? nem São seus sempre- valores, suas exatamente. crenças. E nem sempre é o certo, nem sempre é aquilo que a criança precisa na formação. Quando a gente fala de marca pessoal, né? E aí a gente está tocando aqui no assunto de redes sociais, poxa, gente, se a gente for começar a comparar marca pessoal com o que a gente vê nas redes sociais, a gente vai tomar diversos sustos, né? Bem sabendo que hoje, mais do que nunca, as empresas que contratam fazem esse tipo de verificação. fazem. Né? Isso que eu ia até comentar com você. Eu sou a maior prova viva disso. Já vi casos de pessoas com excelente currículo, excelente competência, o número da empresa, assim, e a pessoa fala, eu queria dar uma olhada nas redes, eu queria
Aí mostra os stories da pessoa enchendo o canecão. Não, e aí várias situações. Já teve eu casos sei, de... não vou Tô nem dando um falar exemplo. muito, né? Pra não gerar polêmica, mas naquelas poses, daquelas musiquinhas, né? Sim, exatamente. Tem uma série de situações que depõem contra a imagem pessoal. Sim. Claro que muitas vezes fala assim, bom, a empresa, ela não tem que saber da vida pessoal. Todo mundo fala isso, mas a vida, o que ele faz do portão para fora é problema da vida dele. Ok. Mas muitas vezes essa pessoa que está da porta para fora, né, depois do expediente, ela está representando. Sim. Muitas vezes ela está com o uniforme da empresa, ela está com o carro da empresa, ela está com o crachá da empresa. Se é uma pessoa, mesmo sendo funcionário da empresa, que é uma figura pública, que todo mundo sabe quem é, ela tem que tomar alguns cuidados. Tem mais com ainda, a né? imagem. Quando é mais importante, tem que tomar mais cuidado ainda. Exatamente, porque a gente olha... Porque quando a gente está trabalhando no CLT, o que acontece? Você é a representação daquela empresa. Para qualquer pessoa que você liga, qualquer contato que você faz, você vai falar, eu sou o Edson da ECR, certo? Sim, exato. Os seus funcionários vão falar a mesma coisa, eu sou fulano da ECR. Então, ele está assumindo que ele é. Então, assim, como já aconteceu de noticiários, funcionário de tal empresa, aconteceu tal coisa. Então, acaba depondo também contra a imagem da empresa. E se a empresa é uma empresa idônea, a empresa tem valores, princípios, e ela preza pela reputação, ela também vai prezar pela reputação dos funcionários. Sim. Porque não dá para eu mostrar uma imagem que eu sou uma empresa idônea, correto, e eu permito que meu funcionário faça coisa errada. Ou que ele mostre uma imagem que não condiz com a imagem que Mas deve estar difícil isso hoje, hein? Super difícil. Porque antes as empresas, elas eram muito rígidas, né? Sim. No dress code, todo mundo ali engessadíssimo. Aí liberou. Agora as empresas estão chamando para voltar a colocar os freios. Exatamente. Porque as pessoas liberaram, elas vão vestidas de geral, churrasco né? pro sábado. Não é? É verdade. Agora, eu posso fazer uma pergunta? Pode. Meninas, eu preciso fazer uma pergunta. Sim. Diga, Uma Dani. pergunta que eu quero que você seja honesto, assim, como uma pessoa que está entrevistando uma pessoa. É um assunto polêmico, né? O assunto da roupa. Muitas meninas pedem a minha ajuda. Quer dizer, mais mulheres, assim, né? E as meninas não querem ouvir, porque meu corpo, minhas regras, tudo isso. E aí a menina vai lá ver um cargo. Você também, né? Passa por isso. Ela vai com um decote aqui, a saia aqui. Então. Totalmente sedução. E aí? Como é que é isso? Eu tenho as minhas experiências péssimas, por sinal, que eu não vou compartilhar aqui, que não é o caso. Eu aprendi. Bom, é um tema polêmico, né? Mas eu acho que é necessário, de gente, comentar, por mais mais polêmico. necessário, com certeza. O que eu acredito, né? Primeiro, respondendo a tua pergunta. Não é adequado. Não é adequado. Não é né? adequado. Você não leva a sério, assim? Não existe um espaço para o mundo corporativo com essa característica. Então, o que eu digo dessa característica? Óbvio que eu não estou aqui definindo Sim, o look que a pessoa tem que fazer, né? mas tem que ter bom senso, né? E muitas vezes, numa entrevista, as pessoas não têm. Não tem, né? Então, elas abusam nos decotes, abusam Do charme. no charme, Os abusam... homens da camisa amassada, da roupa Exatamente. Os homens com aquela Não é? estampa, rapazes, aquela estampa enorme, assim, você não vai numa entrevista, Não porque a precisa, pessoa não né? consegue olhar pra você, ela fica só olhando a Não sua estampa. precisa. Não. Às vezes uma camisa que dá a impressão de que ele saiu dentro de uma garrafa. suja, Ou né? muitas vezes a pessoa, ela acaba comprando uma camisa e ela veste a camisa direto. Então fica com as marcas Da da dobradura. dobradura. E Muito perfume. excesso de perfume. Então, assim, são vários... Às vezes quem vai fazer a entrevista é alérgico, gente, tomem cuidado. Perfume. Gente, perfume é gravíssimo. São Perfume. vários fatores, né? De repente, o número da roupa que está usando, né? Um pouco menor do que precisa. Então, É cruel. traz um certo desconforto, inclusive para quem está entrevistando. Sim, porque é constrangedor. Sim, porque É daí você vai constrangedor. olhar pra É pessoa, constrangedor. mas não tem como você olhar só pro olho da pessoa. Você tá olhando no conjunto. Aqui. Eu tô olhando Olha, pra Dani no conjunto. Não tem como eu não Exatamente, olhar Ela tá o olhando colar. mais pro colar, tá? Maravilhosa. Olha,
eu tenho uma experiência, eu comecei a trabalhar na área de RH muito novinha, né? E a minha primeira experiência com seleção foi seleção de operadores, ajudantes de produção. E eu tive uma líder na época, ela era psicóloga também, e eu nunca tinha entrevistado operário, né? Aliás, nunca tinha entrevistado ninguém. E aí ela me falou uma coisa que até hoje, ela falava assim, Paty, é muito importante. Uma que era uma indústria de alimentos. Ela falou, então é muito importante olhar se os dentes não tem dente estragado. Olha. Se ele tá com as unhas cortadas e limpas. Como que tá a barba, o cabelo. A roupa. Pode até ter furinho, ela falou pra mim. Pode ter furinho, pode até estar rasgada, mas tem que estar limpa e passada. Eu nunca esqueci isso, gente. Então, assim, aquilo pra mim, eu falei, nossa, eu jamais ia pensar que numa entrevista isso fazia diferença. Como eles davam oportunidade para primeiro emprego, então a pessoa não precisava nunca ter trabalhado na vida. Outra coisa, né? Tinha que ser mais fortinho, assim, porque naquela empresa, na época, carregava bastante peso, aguentar o podia ser tranco. muito mirradinho. Mas era assim, tipo, dentição, unha, cabelo, barba. Mas, a roupa Paty, eu vou te dizer uma acheadinha. coisa, assim, pra sua tristeza. Isso ainda funciona e não é só para o setor de operários, não é? Tem Hoje, muita gente. quando a gente olha para o mundo de TI, a gente tem algumas considerações, né? O mundo de TI, as pessoas ficam mais à vontade. Mundo de TI. O Não, mundo de eles são TI mais jovens. Sim, é uma outra geração, né? Não dá para você hoje trabalhar no mundo de TI e estranhar um cabelo vermelho, ou azul, amarelo. Não, é de outro contexto. É outro contexto, mas o fato do asseio, da limpeza, continua sendo É primordial. verdade, você falou uma coisa importante. É disso que eu tô O falando. contexto. Porque assim, não importa que ele tava com uma roupa velha, rasgada. O que importava era o asseio pessoal. Exatamente. Então ele tá com as unhas cortadas, Banho tomado. a roupa limpa. incrível, Tanto né? que ela falou, a roupa pode até estar Cheirosinho, né? furadinha. Não é perfume, Não, é o cheiro. Mas né? tem que estar limpa e passada. Exatamente. Você entende essa questão do cuidado? Então, assim, a pessoa se preparou para estar neste momento, nessa entrevista. Por mais operacional que seja a posição dela, ela se preparou. Então, ela veio de banho tomado, ela veio de roupa limpinha, toda ajeitadinha. Então, assim, isso demonstra um pouquinho sobre que tipo de pessoa ela é. Sim. Exato. Então, e hoje, isso é algo que eu percebo nas entrevistas e no dia a dia, que isso vem se perdendo ao longo do tempo. Então, assim, eu posso ter o cabelo vermelho, verde, azul, não tem problema. Mas a forma que eu me apresento é que vai fazer a Sim. diferença. Uhum. Eu acho que a gente pode usar também, né, canais como esse para fazer essa orientação, né? Porque muitas pessoas, às vezes muitas famílias, não conseguem enxergar a importância disso. Uhum. De preparar aquela pessoa que está indo para uma entrevista, para uma oportunidade, as pessoas não percebem. E é necessário ter, porque ela vai perder a oportunidade na vida, né? E aqui, obviamente, que a gente está falando de forma pontual, né? De vestimenta, mas o universo é muito maior do que isso. Mas esse é o que salta aos olhos de quem está entrevistando, de quem está contratando. Porque... É o que a Dani falou, os 2 segundos. Sim. A hora que você bate o olho, você vê a pessoa, você não vê o que ela tá falando, Olha, você não vê quem É aquilo que ela está mostrando, Exato. essa exposição. Às vezes eu acho que vindo culturalmente, assim, quando tem pais e mães mais esforçados na vida, sabe? Eu acho que dão mais importância, sabe? Porque a pessoa, ela já sabe o quanto isso é importante, né? E às vezes em algumas famílias, assim, tá tão Disfuncional. disfuncional e A tudo tão família permitido, tá, né? Disfuncional. Você pode trabalhar no muitas. criativo, você pode ser da área do criativo, tal. E aí, beleza, usa sua tatuagem. Eu tenho tatuagem. Fiquei muitos anos sem mostrar minha tatuagem, porque eu ia em empresa no E não começo. podia, né? E aí, Eles tinham preconceito. então, eu não queria que me julgassem pela minha tatuagem. Então, eu ia sempre muito fechada. Eu me acostumei a ficar muito fechada. Mas por quê? Eu tô lá vendendo uma palestra de imagem pessoal. Vão me julgar pela minha tatuagem. Então, não vão ver. Pronto. Né? Tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Bom, então assim, vamos pensar. Então, o que a gente pode passar, né, para quem está nos assistindo com relação ao que importa nessa marca pessoal hoje, né? Então, quando você busca um candidato, Edson, para sua empresa, qual o conjunto do profissional que você idealiza? Bom,
hoje, pela experiência que nós, dentro da ECR, temos, né? Porque a gente tem algumas iniciativas, inclusive uma iniciativa que acaba absorvendo jovens de comunidades, né? Legal. Mas o que a gente Incrível procura? essa A iniciativa. primeira coisa que a gente procura é, óbvio que é a apresentação, e aí a gente não está dizendo que a pessoa precisa estar usando a melhor roupa, como a gente comentou aqui. Claro. É como que ela se apresenta fisicamente com asseio. Mas tem uma coisa que para nós é muito forte, que é o brilho nos olhos, da verdade da pessoa realmente querer aquilo. Então, muitas vezes numa entrevista, a pessoa pode ter algumas competências, mas ela não transparece que ela precisa e quer aquela oportunidade. Então hoje a gente precisa muito por isso. O brilho nos olhos, a apresentação pessoal é óbvio que faz toda a diferença, mas como a gente trabalha com o lado intelectual da coisa, o nosso trabalho é muito mais intelectual do que operacional, a gente procura mais por essa vontade de fazer parte do time, de entender que ele vai fazer parte de uma família, de entender que tem um nome por trás daquilo, que acaba sendo a marca pessoal dele de forma indireta, né? Nossa, você falou Nossa, sensacional. Você falou tudo. Tem um menininho que fica aqui na Granja, não sei se vocês conhecem ele, esqueci, Nicolas é o nome dele. Gente, esse menino, ele chega em várias pessoas que estão em restaurantes, assim, ele tem um monte de irmã, a mãe acho que ela trabalha de doméstica, assim, e ele sempre trabalhou, sempre ajuda a mãe. Esse menino, ele chega, assim, quando ele se aproxima, a princípio a pessoa olha e quer falar assim, não me incomode, estou almoçando. Mas quando você olha pra ele, ele tem um brilho, o olho dele tem um brilho no olhar. Eu já ajudei ele comprando um tênis que ele queria pra jogar. Ele sonha, assim, mas ele sonha alto de ser jogador de futebol, sabe? Não tem uma pessoa que não ajuda esse menino. É porque eu tava com uma amiga esses ali dias. Na Granja, ele fica sempre ali na Granja. E a minha amiga falou assim, a gente tava falando sobre isso, sobre espiritualidade dele. Aí ele chegou, ela ficou em choque com ele, ela até ajudou ele, assim, sabe? Com um pix pra mãe dele e tal. Mas porque dá gosto, dá vontade de você ajudar, porque você vê esse brilho, essa né? vontade. É sonho, né? É sonho. Sonho de verdade. E ele é todo bonitinho. Eu falei pra minha amiga, eu falei assim, olha o estilo. Pedindo ajuda, trabalhando ali no estilo de camisa, marca pessoal. bonitinho. Ele já tem a marca Exatamente. pessoal. Porque É marca pessoal. Agora, Dani, por que ele conquista as pessoas? Porque a marca dele Exatamente. tá condizente. Então, não importa que ele está ali pedindo. Exato. Mas a forma que ele se apresenta faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Incrível. E isso, né, quando a gente fala na relação de cliente, fornecedor, também é muito forte, né? Sim. O fato de como que o seu cliente te enxerga, como instituição ou como extensão da instituição, porque ele também te enxerga assim, porque Com você certeza. acaba representando a sua empresa. Então, a gente vive num país que é machista, isso é fato, né? E os não iguais, às vezes, de alguma forma, eles impactam de forma diferente. É diferente de chegar numa reunião uma mulher e um homem. É diferente de chegar numa reunião... É diferente. De chegar numa reunião um homem branco e um homem negro. É diferente de chegar numa reunião uma mulher e uma mulher trans. É diferente. Então, essa leitura que o nosso cliente faz da gente, ela tem que estar muito fundamentada nesse princípio da marca pessoal, porque as pessoas vão esquecer a figura e se conectar em quem ela está representando. Com certeza. Sim. Porque a pessoa que está representando, o sobrenome dela vai ser ECR. Entendeu? Exatamente. Não vai ser o sobrenome de verdade dela. O sobrenome é a empresa que ela está representando. Então, qualquer coisa que aconteça né, nessa representação vai afetar a imagem e a reputação da sua empresa. Sim. E, gente, só voltando um pouquinho aqui pra não ficar esse gap, assim, de preconceito, né, com as mulheres. Sim. Porque, então, é o seguinte, né, ninguém tá falando que a mulher tem que perder... Também, né? Não, e que tem que perder a sua identidade, né? a sua feminilidade, né? Quando você me falou agora, diferente uma mulher e um homem entrando, a primeira imagem que eu tive na minha cabeça foi uma mulher vestida
muçulmana, né? Do pé à cabeça. Porque se uma mulher entrar mais sensual, ela já vai ser julgada na hora ali. A roupinha dela. Então, vai e que ser não é julgada. correto, né? A gente tá falando do do ser machista, porém a gente não está dizendo que tem que ser Sim, machista. então assim, jeito a nenhum, mulher, pelo amor de Absolutamente, Deus, né? né? Não, então assim, Absolutamente. a mulher não precisa mais, hoje em dia, na atualidade, com tanta informação, se fantasiar, entende? Pra ir trabalhar de homem ou de uma roupa muito fechada. De terno, né? Porque Tem que ir de terno já passaram também. tantas mulheres já passaram isso. Mulher que faz direito, então eu tinha milhares de amigas, assim, que elas... Ah, na faculdade eu ia de terninho. Então, hoje você É não muito precisa engraçado. mais se fantasiar. Você É. pode ser o seu estilo com É um bom pouquinho de senso, né? informação, bom Bom senso. senso. Se não Exatamente. sabe, procura as pessoas que sabem. Pode me mandar lá uma mensagem. Eu tô disponível aqui pra você. Se você precisar aí de uma ajuda com as pessoas que você ajuda aí, fala, vem dar uma palestrinha aqui, vem ajudar a fazer um armário básico. Já tá feito o convite. Pode contar comigo. Que Eu já legal. tô com as meninas aqui também. Sim. Porque, gente, às vezes o que é tão normal pra gente, você pensa que é tão básico, né? Eu, às vezes, penso assim... Mas às vezes o outro não Às tá vezes o na outro mesma não Exato. página. Uma não tá. informação muda a vida de uma pessoa que queira aprender, que queira... Mas olha como é importante, né? Esse nosso bate-papo, porque ele vai trazendo várias visões, né, dos assuntos. Mas, por exemplo, para um homem, é muito mais difícil ele falar para uma mulher, entende? Que ela tá, de repente, fora de um padrão de bom senso. Sim, com Entende? certeza. Como que ele vai abordar? Hoje em dia Imagina, ela é né? uma bolsada. Entende? Ele não consegue nem abordar isso. Então, se a gente traz Aí isso é para dentro preconceito, do... né? Exatamente. Então, Porque, assim, é isso que as pessoas é também uma linha deixam. muito tênue, É né? muito Sim, tênue. eu já tive demandas de clientes, né, que me contratou a Inspira, para fazer um trabalho de mentoria, para adequar a pessoa, porque ela era melhor que tinha, mas ela precisava não só na apresentação física de vestimenta, mas no contexto geral, que eles queriam promovê-la, mas não havia, ela não representava Isso acontece muito. aquele Olha, escritório. Isso que você comentou, para mim, assim, é muito latente, porque eu vivi isso. Eu tive o privilégio, né, na outra empresa que eu trabalhava, durante alguns anos eu fui um talento monitorado. Então eu tive o privilégio de ter acesso a esse tipo de informação que a grande maioria Não tem. não tem, né? Então, assim, como se portar, o que você vai falar, e assim, O que pode, isso que é tão não pode. rico. Isso aí é uma coisa legal também, para quem é, no seu caso, que é dono de empresa, enfim, ter as regras claras. Isso é muito importante. Porque quando nós temos dentro da instituição as regras claras, e no dia que a pessoa pisa o pé lá para fazer a integração, ela sabe o que pode e o que não pode, isso já ajuda. Mas o que a gente vê muitas vezes? A pessoa entra, chega, colocam ela ali para trabalhar, não tem regra clara, ou lembra quando há uns anos atrás começou, né, sexta-feira casual day, né? Então, sexta-feira podia. Foi o que destruiu, né? Com Só as empresas, que, né? o que é o casual day? Que estilo casual é esse? Eu posso ir de rasteirinha? Então, Eu posso ir de mini saia? O que é? Então, assim, passa por uma educação. Então, algumas empresas que também dão oportunidade para o primeiro emprego, a gente sempre fala, vai dar oportunidade para o primeiro emprego? É lindo, é sensacional, mas precisa trabalhar a educação. Porque muitas vezes esses jovens, eles não sabem nem usar o banheiro. Você não sabe de onde eles veio, que situação que eles estão. Então, eles entram para trabalhar num local e eles só têm a extensão da casa deles. Então, assim, é importante essa educação. E o nosso treinamento, papel, né? De todas as áreas, né? exatamente. E o nosso papel quando empreendedores, né, pessoas de negócios e tudo mais, é fazer este trabalho. Isso também é uma responsabilidade social. Sim. E não custa fazer Então, ali uma formando listinha, né? pessoas. Fazer uma Um listinha, checklist determinar básico. coisas, né? Determinar regras, mandar pro funcionário a hora que ele entra. Não custa. Isso faz diferença. Faz muito. E as situações, elas são recorrentes, né? Quando você está dizendo de contratar principalmente um grupo de pessoas que não tem condições, né? De acesso. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem acesso à informação. Quer dizer, hoje em dia, a maioria das pessoas tem acesso a celular. Acesso à informação é outra coisa. Elas têm acesso à desinformação, né? Exatamente, né? Tem acesso Tem a informação, mas também tem acesso a muitas desinformações. Muitas. Maior ainda, né? Maior ainda. E essa extensão de
de educar, nossa, isso faz muito parte, assim, eu acho que da maioria das empresas que dão a primeira oportunidade. Porque eles não têm essa bagagem, né? Então, Mas Não às tem, vezes a empresa não não tem tem. noção. A empresa só começa a ter noção que ela tem que fazer esse trabalho de educação quando começam a surgir os problemas. Uhum. Não é preventivo, é corretivo. Assim foi com a sexta-feira curta, com a sexta-feira que era, você pode sair, por exemplo, quem trabalha em escritório podia sair meio período, um exemplo, podia ir com uma roupa mais tranquila, não precisava estar toda de social. Só que, se você... As coisas vão pro extremo, né? Exatamente, é tudo ou nada. É Então, tudo assim, nada. e eu tenho uma frase que eu sou péssima para lembrar de dito popular, eu sempre troco, mas Vai lá, que a que gente o tenta bom te ajudar. senso, que o bom senso, ele não anda junto com a perfeição, com o que é certo, muitas vezes. Porque o que é bom senso para mim pode não ser o bom Exato. senso para Exatamente. ela. Então, quanto É a mais... questão do certo ou errado, né? Exatamente. Também. E o que é bom pra mim não é bom pra ela. Agora, as regras, isso, gente, tem que estar claro. Pra todo mundo. regras definidas sem problema. Regras definidas. E se a pessoa, aí ela não consegue se adaptar às regras, é outra questão que a gente tem que trabalhar. Mas a gente fez a nossa parte. Porque empregar é uma responsabilidade social. Desenvolver é uma responsabilidade social. Educar é uma responsabilidade Sim. social. Então, a nossa predisposição quanto empresários de estar disponível para fazer esse tipo de trabalho. Se eu quero colocar primeiro emprego, se eu dou esta oportunidade dentro da minha empresa, eu preciso colocar na balança, né, os pós e os contras dessas oportunidades, do que eu busco como empresa e a imagem. Sim. Porque qualquer coisa que acontece ali, aquele colaborador está representando a minha empresa. E a culpa não é dele, que ele não sabia. Olha, Não foi tem informado, empresas né? Não foi. que acha que resolver a questão da roupa, voltando pra roupa, assim, né, Para vestimento. eles acham que, às vezes, colocar uniforme pra todo mundo e deixar todo mundo igual é uma solução. Olha, hoje em dia, eu acho que não é uma solução. Porque é a mesma coisa que está acontecendo com o ensino, né? O ensino, hoje, ele ainda é o mesmo de nossos tataravós que ficavam lá Nossa, é nas da empresas, gente, nas né? indústrias, nas fábricas, assistindo uma pessoa falando aquela chatice. Hoje em dia, deveria mudar. Tá mudando, graças a Deus, mas ainda falta muito para mudar, né? Ainda é uma coisa precária. O que acontece? Eu já vi grandes empresas com problemas seríssimos na questão do uniforme. Porque um uniforme, ele não fica bom em todo mundo. Principalmente A mulher. cor, né? Também, né? A cor, não vou nem falar que eu já vi Então. gente assim, falando assim, trabalhando com amor de uniforme, Deus. falando assim, eu vou jogar isso no lixo. Cara, não dá pra um funcionário trabalhar com esse ódio da roupa, por exemplo, sabe? É triste. Então, assim, e o problema de modelagem, de caimento, isso é uma coisa, tá? Da roupa, que eu sempre falo, vou deixar pra vocês isso. Modelagem, sabe? Você quer tá lindo, você quer Edstrom chegar abafando, assim, nas suas reuniões. Cara, modelagem de roupa, corte, sabe? Às vezes você deixa de comprar 10 brusinha e compra uma camisa. Isso, infelizmente, eu acho que a gente só aprende mais quando vai ficando mais velha. Daí a gente Quando você é seleciona novo, mais, né? você quer 10 brusinha. 10 brusinhas. Eu já fiz uma menina você trocar quer o usar uma guarda-roupa por dia, inteira. né? Uma vez eu peguei uma cliente, ela falou assim, olha, eu quero muito transformar minha imagem, que eu sou palestrante, não sei o quê. Uma menina super competente. Aí ela falou assim, mas eu não quero gastar nada. Falei, maravilha, porque às vezes eu gosto de trabalhar assim, de fazer a pessoa não gastar. Ainda mais mulher. Mulher, eu gosto de incluir umas peças ali pra você misturar no armário todo e sem gastar. Eu falei, tá bom. Aí a gente começou. A menina, primeiro que ela se vestia igual uma criança, assim, de 9 anos. Não, minha filha não se veste assim. Só com roupinha de piu-piu, o Pato Donald, Você não gente. sabe qual a idade que Marca ela... pessoal. Então, A marca ubicada, né? pessoal tem tava muita estranha. gente que se veste como, com essas coisas de bichinho, sabe? Uma imagem mais infantilizada, É né? muito infantilizada, porque, como eu te falei, nem minha filha usa. Acho que os filhos de vocês também. É muito... Hoje é raro, né? Hoje é raro. Hoje é raro. Pato Donald e tal. Bom, aí a gente fez todo o processo dela. Uma graça, menina, tal. Quando chegou no final, que no final eu entrego 80 looks montados do armário da pessoa. Homem ou mulher. Mais mulher, né? Porque homem não dá pra fazer 80 looks. 4 já tá bom. Se for bom, já. Eu Olha, acho que o dele discurso ficou meio feminista agora. Não, mas é porque a mulher,
Mas for o isso é ex, não dá. estudo. Não, mas isso é estudo. As mulheres são psicopatas com roupa e sapato. Nossa, Homem o não ex chega então tem esse tanto. lado, eu acho que ele tem esse lado feminino aí. Que bom. Eu acho que nessa vertente minha Então, feminina. beleza. Estiloso. É ótimo, então, né? Ter essa diversão toda. Bom, aí no final ela chegou e falou assim: então, você vai montar meus looks? Eu falei assim: olha. Foi muito triste falar aquilo pra ela, assim, mas graças a Deus ela podia fazer esse investimento. Eu disse pra ela assim: eu não tenho condições de montar nada. Porque você cresceu, você é uma palestrante. Você está falando de coisas espirituais, de coisas, sabe, profundas, assim. Não dá pra você se vestir assim. Aí eu fiz uma proposta, um look bem descolado, ela era mais descolada, assim, tal. E ela foi e gastou o necessário. E a gente fez assim uns 20 looks pra ela. E ela ficou outra pessoa. Pelo amor de Deus, né? Look muda, né, a pessoa, né? Muda, total. Muda. Total. Assim, eu sempre fui muito basicona. De jeans, camiseta e tênis. Eu ia falar, meu Deus do céu, não aguento essa menina usando jeans, camiseta e tênis. Jeans, camiseta e tênis. Sempre. Quando eu comecei, né, no mundo corporativo e tal, e ainda assim, meus primeiros 6 anos de mundo CLT... Era numa empresa super simples. E também era jeans, camiseta. E todo mundo jeans, camiseta. E tudo bem. Tudo bem. Né? Quando eu entrei numa outra empresa já maior. E aí fui crescendo, caminhando. Fazia muita diferença. Então, assim, de você olhar e falar, opa, eu tô meio fora. Mas aí eu, né? Aquela questão de olhar o contexto. Falei assim, opa, peraí. E eu tive um chefe que ele falava assim, você quer ser coordenadora? Eu falava, claro que eu quero. Então começa a aparecer uma. Exatamente. Agora. É hoje, né? É hoje. É hoje. E ele falava assim, as suas decisões de hoje determinam o seu futuro. Quem você quer ser daqui 5, 10 anos, bom esse, hein? você escreve hoje. Tanto eu tenho todas as minhas palestras, eu falo sobre isso. Porque realmente, eu falei, gente, é isso. Então não importa se eu era estagiária, analista. É verdade. Se o meu sonho era um dia ser coordenadora. Já começa a andar igual as pessoas. Para os homens, eles têm outras ferramentas, assim, de conversa entre os homens, sabe? De grandes rodas, assim. Os carinha que estão ali e falam assim, eu quero ser um desse. Ele começa assim, num óculos, numa chave. Código, né? É um código. É um código diferente, né? Exatamente. Tem um código diferente de fato. Foi bom você comentar, porque tem. Dependendo do nível que você alcança ou que você está almejando, né? Estou num nível estratégico. Já é outro perfil. Mas algo que eu acho importante, você comentou, de você conseguir se enxergar ali inserido, né? Que o seu chefe falou para você. Eu acho que funciona até hoje isso com muita clareza, sabe? Sim. Se você quer, seja. Né? Exatamente. Depende de você. Independe do que você faz. Independe no que você trabalha. Seja quem independe você de marca. quer ser. Não é marca. A gente não tá falando de marca. Sim. É lógico, né, que nos níveis maiores, é lógico que você chega, quando o cara chega assim, numa reunião, aí ele joga a chave da BMW dele, né? Não é à toa que ele tá jogando a chavinha do BMW dele. Sim, aí né? tem essa questão do status também. Sim. E tá tudo bem. Exato. Mas aqui falando assim, né, por cima... Existe um código. E uma coisa que a gente acha que não sei se a gente abordou, mas eu acho que é importante a gente abordar é o seguinte. A gente está falando muito do momento dessa inclusão e de você, pelo menos você poder visualizar a marca pessoal. Mas tem algo que eu também acho muito importante, que é assim, eu passei dessa fase, olha só. É a construção. Entende? Total. Eu passei dessa fase, tô dentro... E agora? Né? Qual o próximo passo? Exatamente, que aí eu entendo que, principalmente no mundo corporativo, é assim, o que você quer? Exato. Você quer mesmo? Fique bom naquilo. Isso. Para que você comece a construir também a sua marca naquela competência. Será que você quer mesmo? E quanto você está disposto... A investir tempo, tudo para alcançar. Essa marca pessoal Exato. é a construção. Então, se você é um estagiário e você quer ser um coordenador, ou se você é um coordenador e aí você quer ser um gerente, quer ser um diretor, então essa construção é dia com dia. Exatamente. Não é só hoje. Então, hoje eu tô aqui, tô toda de executiva. Vem até de executiva hoje, ó, gente. Maravilhosa. Vem de executiva hoje. Então, assim,
Mas eu nunca te vi fora dessa imagem. Então, porque eu construí essa imagem. Exato. Né? Então, ao longo da minha carreira, eu até falei, Dani, eu preciso de você, porque eu só tenho roupa de trabalho. Ela, como Então, assim? ela evoluiu e ela ainda tá numa construção roupa de trabalho. executiva. E ela já tá além disso. Precisa urgente Urgente de um de extra visual. Mas por quê? Eu fui educada assim. Né? Então, e essa questão do ser educada assim, foram 20 anos, 30 anos. Né? As pessoas olhando para as pessoas. Olha, com todo respeito, você foi encaixotada. Entende? Sim, mas... Não é um encaixotamento mal, não tô julgando se é mal ou Não bom. tá dizendo que tá mal vestida, Isso. né? Você tá pelo amor de Deus. Não, exatamente. Mas assim, sim, que ela quer mudar, entrou num Não é porque caixote. Eu abri meu guarda-roupa e falei, gente... Não precisa tem entrar camisa num aqui? caixote. Não, mas aí que tá. Muitas vezes, a gente liga o piloto automático. Eu sei. Entende? Então, você falou num vídeo seu... acho que ontem ou hoje, que eu achei sensacional. O que você encaminhou pra gente da sua biografia. Que ela disse, né? Encontre o seu estilo pessoal. Gente, eu falei, é isso, eu preciso encontrar o meu estilo pessoal. Não só querer me vestir como uma executiva. Não copiar as pessoas. Porque ou me vestir como cópia. uma pessoa mais A cópia não funciona, né? Não funciona. Funciona pro outro, descolada. né? E às vezes não é o que você tá se sentindo Olha, eu já bem atendi. mais, Gente, é um dado real. Assim, eu já atendi muitas clientes, mas muitas clientes, assim, que eu perguntava. Tanto que eu não pergunto mais essa pergunta. Era assim, tipo, quais são suas referências, né? Aí você imagina, assim, uma pessoa normal, pra lá de normal. E a maioria dessas pessoas muito normais, assim, falava assim... Olha, eu admiro muito a fulana lá, que é a esposa do Roberto Justus. A Tice, que Não, é a loira, você conhece. Ela é perfeita. Ela é Eu não perfeita. me É a pessoa lembro mais perfeita das redes sociais, do Instagram, é a mulher dele. Ela é perfeita. Nossa, ela é linda Ela é demais. loira, magra. Dos olhos claros. Pele tudo que é pele bronzeada. impecável. Ah. E todas querem ser ela. Mas todes mesmo. Todas, tá? Querem ser. Querem. E você olhar e falar assim... Como, né? Mas e você? Quem é você, Acorda, né? É que nem eu perguntei, quem Ou é então, você? Exatamente. Ou Qual o seu então a Kate estilo, né? Middleton, que é outra pessoa que tá lá, né, Sim. na monarquia, a pessoa quer ser elegante. Aí você fala assim, mas antes tem que olhar quem você é. Mas olha só, né? É a venda de um estereótipo. Um estereótipo. Que tem uma marca pessoal muito forte. Então, E que às se vezes- vende. E que se vende muito forte. Porque quando a gente está falando assim de marca pessoal, muitas vezes o que você representa é mais forte do que você é. De verdade. Verdade. Muitas vezes. Então, eu não conheço essa atual esposa do Justus, mas assim, provavelmente ela é mais forte do que aquilo que ela vende. E isso impregna nas pessoas. Porque as pessoas veem Vê uma imagem. Vê Mas uma é imagem. só uma imagem. Vê uma imagem. As pessoas É veem só uma uma imagem. Mas as pessoas se É. conectam com Se aquilo. conectam. Falam, eu quero ser assim. Por que você quer tomar? Se tiver uma Coca-Cola e um Guaraná, a pessoa vai lá... Marca, né? Marca. Ô, marca. gente, Nossa, gente. eu tenho uma notícia. Mas antes passa de... tão rápido. Nossa, passa muito Então, já rápido, acabou. né? Muito, Então, vamos muito lá, você vai rápido. Muito pedir? rápido. Eu vou pedir que eles falam. Eu quero que primeiro a Dani deixe um recado, né, Dani? Ai, Pros uma nossos dica, assim. Telespectadores. Olha, Arrasou. Aí sim, hein? Olha, gente, assim, dica é uma coisa muito assim, né? Quem sou eu para dar dicas? Cada um Deixar tem um que encontrar o recado, seu é. caminho. Mas assim, eu vou te dizer uma coisa. Se você começa a já entender quem você é, olhar no espelho e ter essa felicidade de se olhar, porque as pessoas, elas não se aceitam. A real é que as pessoas não se aceitam. Quando elas elas sempre querem olham... ser outra pessoa, né? Exatamente. Então, quando você começar a se olhar com aquele olhar amoroso de Deus, do Deus grande que ama todas as pessoas, Verdade. pelo Amém. espírito que nós realmente somos, porque isso aqui é tudo matéria, né? Todos nós E quando vamos você embora. tiver esse olhar né? de amor pro seu corpo, para tudo que você tem, e descobrir uma maneira de se vestir que funcione, repita aquele modelo. É isso. Muito bom, Não fique Dani. inventando moda, porque moda, ela vem de uma construção de 10 anos do Uhum. mundo. Aí ela vem e aplica uma coisa em você, porque faz parte da história, é histórico. A moda vem e ela viveu lá a pandemia, viveu um monte de coisa, aí jogou o pijamão em todo mundo, vamos sair de pijama, vamos sair de brilho, porque ficamos... Então, a moda sempre é um resumo disso. Mas o que você faz com tudo isso, que é a única coisa que faz
A você feliz diferença, realmente faz a diferença. É isso. Obrigada, Obrigada, Dani. Muito obrigada obrigada. mesmo. Edstrom, deixa um recadinho também. Claro, claro. Bom, eu penso que quando a gente comentou muito aqui de marca pessoal, e eu entendo que, primeiro, você que está nos assistindo, né, e tem dentro de você algo que ainda está distante, não acredite que você não é capaz de alcançar os seus sonhos. Você tem que ter a plena convicção de que você é capaz. Não importa quem fale ao contrário, não importa quem torça ao contrário, não importa as adversidades que você enxergue, porque por história própria eu aprendi que na vida não importa de onde você saiu, mas aonde você vai terminar. Então, se você tem um objetivo, se você quer ser um CEO, se você quer ser um ator, uma atriz, uma engenheira, não importa, você pode ser o que você quiser, desde que você tenha certeza que isso está dentro do seu coração. E estando dentro do seu coração, acredito que Deus, ele vai fazer com que as coisas aconteçam naturalmente. E quando vai você em frente. menos perceber, você alcançou. É Nossa. isso. É verdade. Muito obrigada. Adorei. Obrigada mesmo pela Obrigada. participação. E a minha querida Patrícia, a frase para fechar o programa de hoje, Paty. Olha, então vamos lá. Ai, meu Deus, só ficou difícil com esses dois aqui Maria agora, né? Braga. Ai, meu Deus do céu. Não, confie na construção. Invista nessa construção daquilo que você quer ser, no seu sonho, no seu objetivo. Olha pra frente, acredite naquilo que você sente aqui dentro, fé em Deus, pé na tábua e busque o seu sonho. Porque tudo é possível. E Então, vai em passageiro. frente. E história triste, todo mundo tem uma pra contar, né? Ah, várias. Gente, infelizmente estamos muito bom. terminando esse programa maravilhoso, agradecendo de novo nosso patrocinador, que é a SR Solutions, representada aqui pelo Edstrom Rosário. E já convido novamente você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, né, Paty? Opa! Para que você não perca um episódio, porque daqui pra frente é só sensacional. E logo teremos mais um episódio e domingo, todos os domingos no canal do YouTube, programa InspiraCast às 18 horas. É isso aí. É isso. Obrigada. Até mais. Até Obrigada, mais. gente.